Rodando, ok. Rodando não, rodando. Querido sexto ano, como vocês estão? De coração, espero que vocês estejam bem, se cuidando, cuidando dos seus familiares e seguindo as recomendações médicas da Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, Secretaria Estadual da Saúde, bem como a Secretaria Municipal da Saúde. Todos os órgãos competentes diante dessa pandemia inesperada que nós tivemos nesses últimos dias, ok? Enquanto isso não passa, enquanto essa situação não acaba, nós vamos nos encontrar aqui, através dessas videoaulas, através dos nossos encontros não presenciais, para evitar que algum de nós seja afetado por essa situação de pandemia, ok? Enquanto isso não passa, vamos então dar continuidade no nosso conteúdo, unidade 3 do nosso... Fala, turminha do sexto ano! Vamos encarar então uma aventura ao Egito Antigo e na Mesopotâmia? Vamos nessa! Vem comigo! Antes de mais nada, eu gostaria que vocês pegassem os livros de vocês, tivessem em mão tanto o livro quanto o caderno que nós vamos utilizar nessa videoaula, ok? O livro de vocês vão abrir na página 29, beleza? Lá na página 29, ele tem um título do texto chamado Civilização, ok? Antes de mais nada, vamos recapitular um pouco sobre os capítulos anteriores. Nós estudamos os primeiros povos humanos e a forma de interação entre eles. E descobrimos que existiam os nômades que viviam da caça e da coleta. Então eles caminhavam para onde havia comida. E aí eles extraíam o alimento daquela área e depois que terminava de extrair os alimentos daquela região, eles acabavam migrando para uma outra região. Devido ao passar do tempo, conforme o tempo foi passando, eles descobriram a agricultura, o pastoreio e conseguiram dominar o fogo. E através desses três mecanismos, acabou facilitando muito a vida deles. E desta forma, o que aconteceu? Eles se tornaram sedentários. E a partir dessa sedentarização, começou-se a constituir as chamadas primeiras civilizações. Então, nosso foco de estudo aqui se volta aí em torno de 5.000 antes de Cristo. Vocês sabem o que significa a palavra civilização? Se não sabem, acompanhe na página 29 a descrição do conceito de civilização. Vou colocar aqui na tela para facilitar para vocês, ok? Vamos ler junto. Conceito de civilização. Primeiro, é uma sociedade na qual nem todos os seus habitantes estão envolvidos na produção agrícola, com muitos deles exercendo outras profissões, como barbeiros, artesãos, construtores, comerciantes, burocratas, além de soldados. Grupo de pessoas que convivam e se identifiquem como pertencentes a um mesmo grupo, geralmente por terem antepassados em comum. Sociedade que tenha uma produção cultural em comum, podendo ser religiosa, artística ou intelectual. De modo geral, a sociedade que domine um sistema de escrita, embora tenha existido pelo menos uma civilização que não desenvolveu a escrita, os Incas na América. Então são esses fatores que eu acabei de mencionar que compõem uma civilização. Então o significado de civilização ele é muito complexo, ele é muito difícil. E nós vamos usar aqui então esses tópicos mencionados para nos referirmos à civilização. Toda vez que vocês esquecerem, não lembrarem o que é, retorne à página 29 e leia o quadrantezinho azul para sempre ter na ponta da língua o significado, o que é civilização. Beleza? Vamos lá, sequência do conteúdo. Antes de darmos continuidade a respeito do crescente fértil, eu vou expor aqui para vocês uma parte do mapa mundi para mostrar para vocês a localização geográfica do crescente fértil em relação onde nós habitamos, ok? Nós estamos no Brasil, mas eu quero mostrar para vocês onde que está localizado atualmente esse chamado crescente fértil, que é o foco dos nossos estudos. Nessas duas setas vermelhas está localizado o Brasil, país em que habitamos. E onde está esse círculo vermelho sendo construído agora na tela é a região do crescente fértil. Percebam que fica ao nordeste da África,
tomando parte do chamado Oriente Médio. Crescente fértil, turma. Para que os primeiros povos pudessem se tornar uma civilização, eles precisavam, antes de mais nada, estabelecer-se em um local onde tivesse água. Essa água teria que vir de rios, né? A água doce. E por isso nós vamos estudar essa região onde é chamada de crescente fértil. Primeira questão, por que crescente? Porque ela tem um formato, se você observar no mapa, como se fosse uma lua crescente. E fértil porque tem água, né? E a água irriga o solo e deixa o solo cada vez mais fértil para as plantações. Beleza? No livro de vocês, na página 30, turma, tem um Interpretando Documentos. É uma atividade. Mas antes de fazermos essa atividade, vamos analisar o mapa que está presente nesta lição. Observem comigo aqui na tela. Observe aí que todos os pontinhos pretos são as principais cidades da antiguidade. E aí o que nós temos em listras azuis são os rios. E tudo que está com uma mancha verde são regiões férteis. O que isso significa? Significa que eram as regiões onde vão se desenvolver as civilizações. Porque dentro dessa área fértil é onde eles conseguiam plantar e colher. É onde habitavam animais, né? Tudo que era necessário para a sobrevivência do homem e a constituição de sociedades complexas, ok? Percebam que o círculo em verde aí, ele forma como uma espécie de lua, de uma lua crescente. E é por isso que essa área ganha o nome de crescente fértil. Compreendido e interpretado então este mapa, eu quero que vocês respondam a letra A, B, C e D da página 30, beleza? E eu já volto com a correção destas questões. E aí, conseguiram resolver sozinhos? Então vamos à correção? Vamos ver se está tudo certo? Acompanhe comigo a leitura da questão A. Qual elemento natural favoreceu a fixação de grupos humanos no crescente fértil? A resposta correta então é: o elemento natural foram os rios que possibilitaram a prática da agricultura, ok? Quem respondeu certo, parabéns. Quem não, corrija aí com a borrachinha e vamos à segunda. Letra B. Quais rios constam no mapa? Lembrem-se, ele está perguntando sobre rios, não sobre mar. É um erro muito comum os alunos colocarem aí nome de mar, ok? Mas a pergunta é sobre rios. Os rios que estão presentes no mapa, então, no Egito, há o rio Nilo. E na Mesopotâmia, os rios Tigres e os rios Eufrates, ok? Letra C. A região representada no mapa é chamada de crescente fértil. Por que o local recebeu esse nome? Expliquei aqui um pouquinho antes, das questões. O crescente fértil recebeu esse tal nome porque o formato dessa região é semelhante à forma da lua crescente. O adjetivo fértil se deve ao fato de o local ter possibilitado a prática da agricultura. E letra D. Na atualidade, que países estão localizados nessa região? Aí você precisaria do auxílio de um mapa. Parte do Egito atual e do Iraque. Palestina, Israel, Jordânia, Síria, Líbano e Kuwait, ok? Então, com isso, concluímos então essa parte de interpretando documentos. Galera, como eu já havia comentado com vocês, a região do Crescente Fértil é uma região onde abrange alguns rios importantes da antiguidade. Rio Nilo, Rio Tigres e Rio Eufrates. São os três principais rios. O Rio Nilo, ele é o que banha o Egito, ok? Tigres e Eufrates, eles banham uma região chamada de Mesopotâmia, tá? Acompanha comigo aí uma imagem que eu vou colocar explicando a origem desse nome e o seu significado. Mesopotâmia tem uma origem grega esse nome, tá? Então quem deu esse nome foram os gregos. Ele significa região entre rios. Meso é igual meio e potamos, água.
Refere-se à região entre os rios Tigres e o rio Eufrates. Como eu disse, no Egito Antigo correspondia a um local onde era banhado pelo o rio Nilo, ok? Portanto, rio Tigres e rio Eufrates banham a Mesopotâmia, e o rio Nilo fica responsável por banhar a região do Egito Antigo. Esses rios, eles serão importantes nessa região por qual motivo? Se nós formos pegar o mapa da África, no Nordeste, onde está localizado o Egito, nós vamos perceber que o Egito ele fica na região do deserto do Saara. Ou seja, se não houvesse o rio Nilo, não haveria vida ali naquela área, ok? Porque aquilo ali é uma área de deserto. O mesmo vale para o rio Tigres e o rio Eufrates na região da Mesopotâmia. É uma região extremamente quente, desértica, tá? Então, esses rios vai favorecer o desenvolvimento dessas civilizações, tá? E o crescimento populacional nessa área. Eles vão trazer ali uma nova dinâmica para essa área. É através desses rios que surgirá a vida nesses locais extremamente quentes e desérticos. Apesar desses rios citados até aqui garantirem a fertilidade do solo, vários grupos humanos que se estabeleceram nessa região tiveram vários problemas, ok? Para entendermos um pouco desses problemas, na página 31 de vocês, tem dois fragmentos de textos que nós vamos ler juntos agora. Eu vou colocar aqui na tela, acompanhe a leitura comigo. Os rios eram lugares geralmente hostis e imprevisíveis, que necessitavam de um trabalho de engenharia de larga escala antes que uma colonização humana pudesse existir ali. Isso é um trecho do livro Império Antigo, da Mesopotâmia, As Origens do Islã. Ele nos diz aqui nesse primeiro fragmento de texto que era necessário compreender os fenômenos desses rios, porque eles poderiam encher de uma hora para outra e transbordar e trazer, levar várias plantações, animais que vivessem ali às margens dos rios. Era necessário criar canais de irrigação. Então, antes de mais nada, era preciso interpretar os rios e tentar construir, através de uma interferência humana, mecanismos para conseguir sobreviver nessa área. Próximo texto. A civilização mesopotâmica diferiu da egípcia em muitos aspectos fundamentais. Como os rios Tigres e Eufrates, ao contrário do Nilo, apresentavam cheias irregulares e às vezes desastrosas, os mesopotâmicos, diversamente dos egípcios, não podiam encarar a natureza com confiança. O que isso significa na prática? O rio Nilo ele enchia de forma periódica. Então, os egípcios vão anotar no seu calendário os momentos em que o rio Nilo ele vai encher e transbordar. Ele vai ficar um tempo transbordando, depois ele diminui o fluxo do rio. Já o rio Tigres e Eufrates, eles não tinham data prevista, eles não tinham um tempo certo para fazer isso. Às vezes ele enchia, às vezes não enchia, às vezes quando enchia, enchia demais e fazia danos irreversíveis, né, levando cidades que estavam à margem do rio Tigres e Eufrates. Então muitas vezes era danosa essa enchente do rio Tigres e do rio Eufrates. Já o rio Nilo não, ele enchia em um período certo do ano. Então chegava um determinado mês, um exemplo, chegava o mês de fevereiro, ele enchia e transbordava. Então os egípcios sabiam que toda vez que chegasse o mês de fevereiro, não podia ficar às margens do rio, tinha que se afastar, porque o rio iria encher. Já os mesopotâmicos não tinham essa mesma facilidade, porque a natureza do rio mesopotâmico, rio Tigres e rio Eufrates, eles eram totalmente imprevisíveis. Então, quando eles enchiam, eles poderiam trazer danos, às vezes, irreparáveis às civilizações mesopotâmicas. Beleza? Todos esses rios, eles vão trazer uma melhoria de vida para a população daquela área. Não só isso, os rios também vão contribuir muito para o desenvolvimento da física, da matemática e da engenharia. Por qual motivo? Era necessário criar diques, barragens, calcular até onde esse rio iria chegar. Então, toda essa demanda que o rio trazia fez com que, naquela época, se desenvolvessem as mais complexas obras de engenharia. E, para isso, o aperfeiçoamento da matemática e da física. Né? Desta forma, criando um grande desenvolvimento tecnológico para aquele período. Foi também nesse período que eles começaram a elaborar calendários. Por qual motivo? A partir do momento em que eles anotavam o período de cheia, por exemplo, do rio Nilo, eles conseguiam constituir um calendário periódico. Eles sabiam, né, naquela época que haveria um ciclo de tempo.
né? Então, esse mês ele encheu, então eu sei que daqui a uma quantidade de tempo ele vai encher novamente. E aí eles acabam elaborando os primeiros calendários. Turma, eu tinha disponibilizado para vocês as trilhas do Positivo On. Eu percebi que muitos ainda não fizeram. Então, a partir de agora, eu vou disponibilizar novamente o tema sobre Egito e Mesopotâmia, e eu quero que vocês respondam com calma as trilhas que estão disponíveis, ok? Tentem mais de uma vez, se for possível, se não conseguir entender, depois eu vou corrigir essas atividades, ok? Nós vamos encerrar por aqui então esta primeira parte sobre Mesopotâmia, tá? O crescente fértil. E aí na próxima aula eu retomo com vocês falando a respeito de sociedade, cultura, política e religião. Certinho? Até a próxima, gente!